Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Física com Krause, Física comigo, e hoje nós vamos falar um pouquinho dos princípios da óptica. Tá? Então vamos ver, o conceito de óptica geométrica. Lembra que quando a gente fala de óptica, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a luz. Né? Porque se você não tiver luz, não adianta você pensar em espelho, não adianta você pensar em visão, não adianta você pensar, né, em ver alguma coisa, lente, né, olho. Então nada disso você consegue sem antes ter a luz. Então a luz é uma onda eletromagnética que tem a capacidade de se propagar no vácuo com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo ou 3 milhões de metros por segundo. Ela tem uma característica dual, né, ou seja, ela se propaga como onda e interage com a matéria como partícula. Certinho? Muito bem. Então a fonte de luz, né, então todo corpo capaz de emitir luz ou todo corpo visível. Só que tem que tomar cuidado, porque a gente pode ter uma fonte primária ou luminosa, né, por exemplo, o Sol, né, ou seja, tem luz própria, né, então a lâmpada acesa, qualquer corpo incandescente, as outras estrelas, né, o vagalume, ou seja, esses elementos, né, são fontes primárias, porque tem luz própria. No caso das fontes primárias, elas podem ser incandescentes ou luminescentes. Incandescente a gente entende como fonte quente. Luminescente a gente entende como fonte fria. Né? Dá um exemplo, a lâmpada fluorescente ou os elementos fosforescentes. Por exemplo, o interruptor, o controle remoto da televisão, quando você apaga tudo lá, fica aqueles botõezinhos brilhando, aquilo ali é uma fosforescência. Tá? Fonte secundária ou fonte iluminada. É todo o corpo que não tem luz própria, ou seja, ele só reflete a luz emitida pela fonte primária. Por exemplo, a Lua, a parede, você, né, os planetas. Então todos esses elementos, né, são fontes secundárias, não tem luz própria. Tá? Então quer dizer que no ambiente totalmente escuro eles não seriam capazes de serem vistos. Bom, mas como é que a luz se propaga? A luz se propaga, né, através de raios de luz, e esses raios de luz, quando juntos, formam um feixe de luz. Então o feixe de luz pode ser divergente, quando abre, por exemplo, o farol de um carro, podem ser paralelos, por exemplo, uma ponteira laser, né, ou uma lanterna bem direcionada, ou podem ser convergentes. Né? Você pegar, por exemplo, os raios de luz, passar através de uma lupa para que ele possa convergir, né, para um único ponto. Quais são os meios de propagação da luz? Meio transparente, por exemplo, o vidro, o ar e a água limpa, né? Meio transparente. Meio translúcido, né? O vidro fosco, o vidro martelado, o papel manteiga, o papel celofane, né? São meios translúcidos, ou seja, você tem uma ideia do que tem do outro lado, mas não consegue enxergar com nitidez. E o meio opaco, né? Por exemplo, a porta de madeira, uma parede, né? As roupas que nós utilizamos são opacas porque você não consegue ver através delas, né? A luz não consegue passar através delas. Tá? Então observe ali, né, que a porta de madeira está encobrindo parte do rosto da criança, ou seja, ela é opaca em relação àquela parte do rosto da criança. Quais são os princípios da óptica geométrica? Primeiro, princípio da propagação retilínea. Isso quer dizer o quê? Que a luz sempre se propaga em linha reta. Tá? Então se você colocar uma fonte luminosa, duas barreiras com dois pontos, você vai ver que a luz atravessa aqueles dois pontos de forma que você é capaz de enxergá-la. Então ela está se propagando em linha reta. Né? Um exemplo da propagação retilínea é a formação das sombras, né? E nesse caso os eclipses. Então vamos ver aí, olha só. Nesse caso você está tendo, né, um eclipse do Sol, então aquela região onde você tem a sombra, você vê o Sol totalmente eclipsado, e na zona de penumbra você vê o Sol parcialmente eclipsado. Nas demais regiões da Terra você não vê o Sol eclipsado, você vê o Sol, né, dependendo da posição, né, normalmente, e do outro lado, evidentemente, você não vai enxergar o Sol. Tá? Então, se o observador está na região de sombra, o eclipse é total, é assim que você vai ver. Ó. Se o observador estiver na região de penumbra, você vê um eclipse parcial. Então você vai ver somente uma parte do Sol totalmente eclipsado. Então, por exemplo, eclipse do Sol, né, ocorre quando a Lua está entre o Sol e a Terra, e o eclipse da Lua ocorre quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Tá, ok? Então lembra, eclipsar significa tapar, né, esconder. Uma câmara escura, outra aplicação da propagação retilínea. Então, para que serve essa câmara escura? Né? Quando você tem um objeto
uma câmara escura com orifício, você é capaz de enxergar a imagem desse objeto projetado lá na parede da câmara escura. E o mais interessante, você observa ele de forma invertida. Tá? Você faz o estudo desse elemento através da semelhança de triângulos. Por exemplo, y está para x, assim como y' está para x'. Tá? Então, y é a altura do objeto, y' é a altura da imagem, x a distância do objeto até o orifício e o x' a distância da imagem ao orifício, ou então como chamado profundidade da câmara escura. Então você pode ter y está para y', assim como x está para x'. Ou então você pode ter y está para x, assim como y' está para x', certo? Bom, o Sol, apesar de ser uma fonte de luz divergente, ou seja, ele irradia para todos os lados, como a Terra está muito longe, o que vai acontecer? Os raios vão chegar praticamente paralelos aqui na Terra. A gente enxerga isso, por exemplo, numa floresta ou até mesmo na praia. Né? Então você vê muitas vezes o Sol passando através das nuvens, você vê os raios chegando paralelamente. Bom, lembrando que a luz do Sol é considerada branca, né? Porque quando você passa, por exemplo, através de um prisma, você consegue ver o espectro de cores, né? Então, o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e o violeta. Tá? Evidentemente que nós temos infinitas cores, mas ficam definidas aí de uma forma mais clara, mais sucinta, as 7 cores do espectro eletromagnético. Bom, lembrando que a cor do corpo é o tipo de luz que a superfície vai refletir. Quer dizer o quê? Por que você vê um corpo verde? Porque ele absorve todas as cores e reflete somente o verde. Por que você vê um corpo vermelho? Porque ele absorve todas as cores e reflete somente o vermelho. Se você iluminar um corpo verde com a luz vermelha, o que vai acontecer? Ele não vai refletir, porque se ele só reflete o verde e você iluminar com o vermelho, não tem o que refletir. Aí vai ser visto preto. Acredite nisso, tá, gente? Olha só. Então, se você tem um corpo branco, ilumina com branco, você vê branco. Se você tem um corpo vermelho, ilumina com branco, vê branco. Tem um corpo amarelo, verde, azul, ilumina com branco, você vê a própria cor. Se pegar o corpo negro e iluminar com branco, você não vê nada, porque ele absorve todas as cores. Agora, se você pegar qualquer um desses corpos e iluminar com uma cor diferente, que não seja a própria cor, sempre vai haver o quê? A absorção total, então não vai refletir nada e você vai ver preto, tá? Acredite nisso. Bom, apesar da luz do Sol ser branca, né, nós conseguimos enxergar o céu azul, porque quando a luz entra na atmosfera, ocorre o espalhamento das cores, né, mas a que mais vai espalhar realmente vai ser o azul, o anil e o violeta. Né? Em determinados momentos, no nascente ou no poente, você consegue ver um espalhamento maior do vermelho ou do alaranjado. Bom, conforme eu disse, né, no vácuo a luz tem uma velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ou seja, 300 milhões de metros por segundo, né, independente da cor. Tá? Então, assim, quando você fala no vácuo, independente se é o vermelho, se é o laranja, se é o verde, a velocidade da luz é sempre a mesma. Tá bom? Bom, reflexão. O que significa refletir? Significa que uma onda incide num obstáculo e retorna, né, para o mesmo meio onde ela se propagava. Então, por exemplo, nós temos aí um feixe de luz incidindo numa superfície e retornando ao mesmo meio. Né? Então, isso é reflexão. Tá? Essa é chamada reflexão regular, por quê? Porque todos os raios estão incidindo paralelamente e todos estão refletindo paralelamente. Uma reflexão difusa, o que acontece? Os raios incidem paralelamente, mas quando refletem, eles refletem para todas as direções, também chamada de irregular. Olha só, fique atento. Quase tudo que nós enxergamos se dá por reflexão difusa. Por quê? Porque se você, por exemplo, está num ambiente e todo mundo está te vendo, significa que você está refletindo para todos os lados. Então você tem uma reflexão difusa. Né? Reflexão regular quase sempre ocorre em superfícies espelhadas. Fiquem atentos em relação a isso. Tá? Pronto, né? Quando ocorre numa superfície rugosa. Então está aí a reflexão da luz. Ó. Tá? Repara que a reflexão da luz, né, ela se dá ali com um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão. Esses ângulos sempre são iguais, tá, gente? O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. E esse raio incidente, esse raio refletido e essa retinha aí tracejada estão sempre no mesmo plano, ou seja, são coplanares. Quais são os tipos de espelho que nós conhecemos? Planos, cilíndricos, esféricos, parabólicos. Então, existe uma diversidade muito grande, mas aqui nós vamos trabalhar apenas os espelhos planos e os espelhos esféricos. Bom, quais são as leis da reflexão? Primeira lei, já falei no slide anterior, né? O raio incidente, a normal e o raio refletido são coplanares, ou seja, estão sempre dentro de um mesmo plano. Olha lá a imagem, ó, sempre no mesmo plano.
Outra lei, o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão, ou seja, são congruentes. Independente do tipo de superfície, o raio incidente vai, né, incidir na superfície em relação ao normal, vai ter um ângulo, e o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão, independente se a superfície é plana ou curva. Tá? Acredite nisso também. Muito bem. Espelho plano. O que é um espelho plano? É toda a superfície plana e polida, que permite o quê? Que permite a reflexão. Tá? Então você tem sempre a superfície refletora e a superfície opaca. A superfície opaca corresponde ao fundo do espelho. Bom, como é que nós construímos uma imagem? Né? Então o que a gente faz? A gente marca o ponto do objeto até o espelho, né? E define a distância desse ponto até o espelho e acompanha novamente essa distância até onde você deve encontrar a imagem. Então se o ponto P está a 5 centímetros do espelho, o ponto P', a imagem, né, tem que estar também a 5 centímetros do espelho, né, na mesma linha ali. Né? Então lembra que a imagem ela é sempre construída a partir do prolongamento dos raios refletidos. Então observa que você tem ali vários raios partindo do ponto P, estão sendo refletidos, e o prolongamento desses raios refletidos, né, quando coincidem num único ponto, esse ponto é o ponto imagem. Tá bom? Lembrando que os pontos P e P' são simétricos em relação ao espelho, são equidistantes também, né? Muito bem. Mesma coisa aqui, ó, né? Você tem um objeto real, o que você está vendo? Você está vendo uma imagem virtual desse objeto real que corresponde ao quê? Ao prolongamento dos raios refletidos. Então, o objeto emana a radiação, ela reflete, pega esses raios refletidos, prolonga e você tem lá, né, a imagem virtual proveniente desse objeto real. Tá? Se for um corpo extenso, né, então você vai pegar vários pontos, vai traçar essas distâncias todas, né, e vai determinar a imagem desse objeto. Lembrando que essa imagem, como ela está atrás do espelho, ela é uma imagem virtual, ela é direta, porque não é invertida, ela é do mesmo tamanho, ela é equidistante e também é simétrica. Significa o quê? Que eu estou levantando a mão esquerda e a minha imagem está levantando a mão direita. Então é uma questão de simetria. Tá? Campo visual é toda a região que você pode ver através de um espelho plano. O que eu aconselho a você fazer? Você vai pegar e vai desenhar, né, a imagem do observador. Desenha a imagem do observador, que distante é o espelho, e faz o quê? E traça duas linhas que passam pelas extremidades do espelho. Você fazendo isso, você tem o campo visual do teu espelho, né, dentro daquilo que você pode enxergar por reflexão. Tá certo? Muito bem, isso você pode fazer também, né, na forma espacial. É pouco cobrado, né? Quase sempre cobrado no plano. Então no plano fica mais fácil, desenha a imagem, desenha o olho do observador, né? A imagem do olho do observador, e dessa imagem você traça duas linhas que passam pelas extremidades do espelho. Pronto, aquilo ali é o campo visual. Bom, translação do objeto com espelho fixo. Então se você tiver um objeto se aproximando de um espelho com velocidade constante, o que você vai ver? A imagem também se aproximando com velocidade constante. Se você vê o objeto se afastando com velocidade constante, o que você vai ver? A imagem também se afastando com velocidade constante. Ou seja, a distância percorrida pela imagem é a mesma distância percorrida pelo objeto e a velocidade da imagem é a mesma velocidade do objeto. Agora, quando você movimenta o espelho, aí é diferente. Né? Se você afastar, né, o espelho em relação ao observador, o que vai acontecer? Bom, primeiro, observa ali que você tem o deslocamento do espelho e você vai ter o deslocamento da imagem. Né? A imagem ali, então, ela andou quantos metros? Quando o espelho andou 3, ela andou 6 metros. Tá? Bom, então o que significa isso? Significa que a distância percorrida pela imagem é o dobro da distância percorrida pelo espelho, logo a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Entenda isso. Toda vez que você movimentar o espelho, o que você movimentar do espelho, a imagem se movimenta o dobro. A velocidade que você movimenta o espelho, né, a imagem vai ter o dobro da velocidade. Então a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. A distância percorrida pela imagem é o dobro da distância percorrida pelo espelho. Tá bom? Bom, quando você associa espelhos planos, né, existe um ângulo formado entre esses espelhos e a fórmula para determinar o número de imagens que vão ser produzidas é dada por 360 sobre θ menos 1. Bom,
Então, por exemplo, né, nessa imagem aí nós temos dois espelhos associados de 90 graus. Observa que aparecem 3 imagens. Então, ou seja, 360 sobre 90, 4, menos 1, 3. Então, você está vendo ali 3 imagens. Joia! E agora? Como é que fica aí esse caso? Quantas imagens nós temos? 1, 2, 3, 4, 5 imagens. Então, como é que vai ficar? Qual é o ângulo formado entre os espelhos aí? Então, você vai observar. Se você tem 5 imagens, tem n igual a 5, passo 1 para o outro lado somando a 6, 360. Dividido por 6 vai dar 60 graus. Então, aí você tem um ângulo formado, de 60 graus. 360 dividido por 60 dá 6 menos 1, 5, que corresponde ao número de imagens formado aí, ok? E se você colocar um espelho em frente ao outro, você vai ter infinitas imagens. Olha só que bacana, Então, uma condição de paralelismo, o ângulo vai ser 0, e aí você tem infinitas imagens, tá? Muito bem. E no caso de espelho esférico, Então, espelho esférico, você tem uma calota, que você vai cortar, você vai ter a parte de fora, essa parte daqui que vai ser a superfície convexa, e essa parte de dentro que vai ser a superfície côncava. Então está lá a parte de fora convexa e a de dentro a côncava. Olha lá, ó. Certinho? Muito bem. Então, quais são os elementos de um espelho esférico? Então você tem o eixo principal, você tem o centro de curvatura, você tem o raio de curvatura, você tem o vértice, você tem o ângulo de abertura, a gente aproxima sempre para ter as condições de nitidez de Gauss um ângulo de aproximadamente 10 graus. Então todos aí os elementos associados a um espelho esférico. Evidentemente que ainda tem o foco, que é o ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice do espelho. Então, conforme eu falei ali, as condições de nitidez, o alfa menor ou igual a 10 graus. Então, como eu disse também, o foco corresponde à metade do raio, ou seja, é o meio do caminho entre o centro e o foco. Bom, focos principais, então no espelho côncavo, como é que você faz para encontrar? Lembra que todo raio paralelo ao eixo principal bate no espelho côncavo, reflete passando pelo foco. Ou se você tiver todo raio paralelo ao espelho convexo, ao eixo principal do espelho convexo, ele incide no espelho, reflete e o prolongamento desses raios é que vão para o foco, tá bom? Então observa que um converge e o outro diverge. Então, tá. Outro caso, por exemplo, se você tem um raio que passa pelo centro de curvatura, ele bate no espelho côncavo e reflete sobre si mesmo. Então reflete sobre ele mesmo, voltando pelo centro de curvatura. No convexo, o que você faz? Você pega um raio que vai em direção ao centro de curvatura, ele bate no espelho convexo e reflete também sobre si mesmo. Qual é a diferença? Bom, a diferença é que um vai passar pelo foco, o outro é o prolongamento que passa pelo foco. Todo raio que passa pelo foco bate no espelho e reflete paralelo. Olha só. Então ele está passando pelo foco, bateu no espelho e refletiu paralelamente. Ok, no convexo o que vai acontecer? Todo raio que vai em direção ao foco bate no espelho e reflete paralelamente ao eixo principal. Todo raio que vem paralelo reflete, passando pelo foco, nós já vimos isso. E todo raio que vem paralelo, no convexo também, reflete com prolongamento passando pelo foco. Todo raio que bate no vértice reflete como se fosse um espelho plano, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. É igualzinho, tá, gente? Igualzinho, a mesma condição aí nesse caso, tá ok? E a imagem? Bom, a imagem depende da posição do objeto. Então, nesse caso, se você tiver um objeto antes do centro de curvatura, a imagem vai se formar entre o centro e o foco. Ela vai ser o quê? Real, invertida e menor. Invertida porque ela vai aparecer para você de cabeça para baixo. E lembra, toda imagem real é sempre invertida, tá? Muito bem. No convexo, olha lá, se você tiver um objeto em frente a um espelho convexo, a imagem vai aparecer como ali, olha ali onde está o pelinho, está entre o foco e o vértice do espelho, só que está atrás do espelho. Então significa que essa imagem vai ser o quê? Vai ser uma imagem virtual. Nesse caso, está você observando o quê? Que a imagem é virtual, direta e menor do que o objeto. Então, virtual, direta e menor que o objeto. Mais para frente nós vamos dar uma olhada nisso novamente. Se for um objeto, um corpo extenso, aí você vê como é que ficou.
né? Então você tem ali o candelabro, né? A imagem ficando pequenininha ali atrás do espelho, né? Então ela é o que? Ó, né? Virtual, direta e menor do que o objeto. Tá bom? No espelho côncavo, então, como eu falei, ó, esse objeto fica antes do centro de curvatura, olha ali como é que apareceu a imagem, ó, né? Real, invertida e menor, tá? Pronto, tá ali, ó, e entre o centro e o foco. Se você colocar em cima do centro de curvatura, a imagem fica como? Real, invertida e igual, né? Repara que ela também está no centro de curvatura, só que ela está invertida, tá? Então, igual em tamanho, né? Nós estamos dizendo. Certo? Terceiro caso, se você colocar agora entre o centro e o foco, o que vai acontecer? A imagem, olha lá como é que apareceu. Ó. Ela apareceu real, invertida e maior do que o objeto. E bem afastada do espelho. Tá? Então tá lá, ó. Real, invertida e maior que o objeto. Outro caso, se você colocar o objeto agora em cima do foco, a imagem vai ser imprópria, ou seja, ela vai aparecer no infinito. Por quê? Porque os raios refletidos todos vão ser paralelos entre si, e aí nós acreditamos que todo raio paralelo sempre se encontra no infinito. Tá? Depois você vai colocar ali, né, o objeto entre o foco e o vértice, e a imagem vai ficar virtual, direta e maior. Essa é uma aplicação boa para espelho côncavo, utilizada por quem? Né? Pelos dentistas, pelo pessoal que trabalha com cosméticos, né? Para poder ver detalhes da pele. Então mostra, dá o espelho para você, você se vê de bem perto, né? E aí você consegue então visualizar detalhes, né? Visualizar melhor os detalhes, né? Então, ou seja, o espelho côncavo tem essa aplicação, só que o objeto tem que estar aonde? Entre o foco e o vértice, tá bom? O convexo teria só aquela aplicação para quê? Porque ele diminui a imagem, mas ele aumenta o campo visual. Quem é que se utiliza disso? O pessoal de lojas de conveniência, supermercado, lugares onde você precisa um pouco mais de segurança, espelhos retrovisores de ônibus, de carro, de moto, né? Para dar um campo visual maior. A imagem fica menor, mas o campo visual daquilo que te cerca aumenta bastante, tá certo? Então tá aí, ó, imagem agora virtual, direta e maior do que o objeto, ok? Bom, quando a gente faz o estudo analítico, a gente tem que fazer aí uma análise, né, das grandezas físicas. Então tem aí o que nós chamamos, né, das posições, altura do objeto, altura da imagem, distância do objeto até o espelho, distância da imagem até o espelho, distância focal. Então, todos esses elementos estão aí nesse estudo analítico. Então, P é a distância do objeto ao espelho, P' é a distância da imagem ao espelho, F é a distância focal, HO, a altura do objeto, HI, a altura da imagem, e ainda tem o raio de curvatura, que é a distância do centro até o vértice. Tá? Bom, o que a gente analisa sempre? Né? Então, por exemplo, objeto real, a altura do objeto é maior do que zero, né? E a posição do objeto é maior do que zero. Imagem real, a altura do objeto, ou da imagem, né? Ela é negativa, e a distância da imagem ao espelho ela continua sendo positiva. Se a imagem for virtual, a altura da imagem é positiva e a distância da imagem ao espelho é negativa. Todo espelho côncavo tem foco positivo e todo espelho convexo tem foco negativo. Observa, é você que tem que definir isso. É você que tem que colocar lá. Se ele falar um espelho côncavo de distância focal 5 centímetros, beleza, você bota lá F igual a 5 centímetros. Se ele colocar um espelho convexo de distância focal 5 centímetros, aí você tem que colocar F igual a menos 5 centímetros. É você que coloca, tá bom? O aumento linear transversal diz o quanto uma imagem aumenta ou diminui. Como é que a gente faz isso? Então, né? Você simplesmente pega essas dimensões e você faz como? A altura da imagem dividido pela altura do objeto, ou menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. Tá? A distância da imagem, lembra que muitas vezes nós chamamos de P', e a distância do objeto nós chamamos de P. Tá? Então, HI sobre HO é igual a menos P' sobre P. Tá ok? Se for um número maior do que 1, significa que a imagem é maior que o objeto. Se for um número igual a 1, a imagem é igual ao objeto. Se for um número menor do que 1, a imagem ela é menor do que o objeto. Tá bom? E depois a equação dos pontos conjugados, que é chamada, né, equação de Gauss, o que ela diz para nós? Ela diz que a distância focal é a distância do objeto vezes a distância da imagem sobre a distância do objeto mais a distância da imagem. Muitas vezes a gente fala o quê? F é igual a P vezes P' sobre P mais P'. Tá bom?
Bom, e a refração da luz? A refração da luz, né, corresponde a um fato, a um fenômeno, na qual a luz muda de meio, né, quando está se propagando. Por exemplo, ela passa do ar para o vidro, do vidro para a água, do ar para a água, da água para o vidro, da água para o ar. Então, ou seja, há uma mudança de meio. Obrigatoriamente tem que haver uma mudança na velocidade da luz. Então, fique atento nisso. Toda vez que a luz refrata, ela sofre obrigatoriamente mudança na sua velocidade de propagação. Não há obrigatoriedade na mudança da trajetória, tá? Porque se a incidência, por exemplo, for normal, ela não vai ter desvio, mas ela refratou. Nesse desenho que você tem, nessa imagem que você tem, você vê que ela sofre uma mudança na trajetória dela, né? Por ser uma incidência oblíqua, mas a velocidade de propagação também muda. Então, ou há mudança da velocidade de propagação, há refração da luz. Tá? Então, tá aí, né, o conceito, né? Então, quando atravessa um par de meios transparentes, sofrendo obrigatoriamente uma mudança na velocidade. Não há obrigatoriedade de mudar a direção. Né? Então, ou seja, tanto a incidência normal quanto a incidência oblíqua, né, representam perfeitamente a refração da luz. Tá bom? Então, por exemplo, né, aí vem um exercício para você entender o que está acontecendo, né, se vê aí muitas vezes aí nas cenas de Fórmula 1, né, o asfalto reflete regularmente a luz proveniente do automóvel. Né. Há uma combinação de refração e reflexão total da luz para produzir o efeito, né, parece que a imagem do carro parece que está no asfalto. Né. As lentes da câmera de TV, por efeito da refração, produzem esse efeito. Então, o que está acontecendo aí na verdade, né, gente? Somente há uma combinação da refração com a reflexão total da luz. Né? O asfalto não reflete regularmente a luz. Ele é uma superfície rugosa, né? Então a reflexão ali vai ser difusa. Né? Não é a lente da câmera de TV que produz esse efeito. Né? Então, ou seja, por que acontece esse efeito? Porque o asfalto fica quente, aquele ar mais quente sobe, então há uma diferença ali, né, de densidade do ar mais próximo do asfalto com uma camada superior, e você consegue combinar ali a refração com a reflexão para você ter esse efeito aí lá nas filmagens, né, das corridas de Fórmula 1. Tá ok? Muito bem, cálculo do índice de refração. Né? Então o índice de refração é um número, né, que me diz quantas vezes a velocidade da luz vai ser menor do que a velocidade no vácuo. Então, por exemplo, né, se você tem a velocidade na luz no vácuo de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, quando ela passar para a água, por exemplo, vai ser um número menor do que 3 vezes 10 a 8. Quando passar para o vidro, vai ser menor. Então, ou seja, a velocidade da luz no vácuo é o maior valor que existe. Então, isso quer dizer que o maior valor que você... o menor valor que você vai ter para o índice de refração vai ser 1. Tá? Você não pode ter índice de refração menor do que 1. Fique atento a isso. Você não pode ter índice de refração 0,8, 0,7, 0,5. É sempre 1,2, 1,5, 2. Isso sim, mas não ter valores menores do que 1. Tá? Então o índice de refração é calculado como? N igual a C sobre V. Como C é o maior valor que a luz pode ter e o V é a velocidade da luz no meio, que é sempre menor, então sempre você vai ter aí um N maior do que 1. Quando é que nós consideramos o N igual a 1? Quando você considerar, por exemplo, que o ar é igual ao vácuo. Né? Se você considera que o ar é igual ao vácuo, como na maioria dos exercícios, então o N vai ser igual a 1. Tá? Muito bem. Então, por exemplo, vamos ver o que está acontecendo aí. Ó. Um feixe de luz que incide normalmente a superfície de separação entre dois meios homogêneos e transparentes é refletido integralmente para o mesmo meio. Se eles são transparentes, vai ter refração, não vai ser refletido integralmente. O fenômeno da refração luminosa é sempre caracterizado pelo desvio do feixe de luz. Não é. Tá? Não é. Ela é caracterizada pela mudança de velocidade. O índice de refração de um meio material depende da frequência da luz monocromática que nele se propaga. Ótimo. O gráfico do índice de refração em função da velocidade de propagação é representado por uma hipérbole equilátera. Então o que você tem aí? O 3 e o 4 como sendo verdadeiros. Não sei se você reparou, então assim, essa relação do índice de refração com a frequência, e o gráfico estão alguns... Aqui, está aqui. Então olha só, a velocidade de propagação está associada ao comprimento de onda e à frequência, e está aí o gráfico da velocidade associada à frequência. Então, basicamente, a resposta está em função desse texto aí. Então, alternativa 3 e 4 aí como sendo as alternativas corretas. Tá?
Bom, então, né, nós temos aí a refração da luz. Repara que sempre tem uma parte que pode ser refletida, né, uma componente que pode ser refletida, um pouco menor, né, mas tem sempre, quando você incide a superfície, numa separação de dois meios, uma parte é refletida e a outra parte é refratada, desde que esse meio seja transparente. Tá? Então tá aí, ó, a gente consegue observar claramente, nitidamente isso, né, nos laboratórios aí de física. Tá? Bom, outro exemplo aí, em um experimento, um aluno colocou uma moeda, né, no fundo do copo, não conseguia enxergar a moeda, mas aí quando colocou água, ele pôde enxergar a moeda. O que aconteceu agora? Então, letra A, a luz proveniente da moeda sofre refração ao passar da água para o ar, permitindo a visualização. Né? A luz proveniente da moeda sofre reflexão na água. Não, se sofrer reflexão na água, a pessoa lá fora não enxerga. Os raios luminosos emitidos pelos olhos, esquece, nossos olhos não emitem raios. Os raios luminosos emitidos pelos olhos, de novo, nossos olhos não emitem raios. É impossível que o aluno consiga ver a moeda, independente da quantidade de água. Não, você consegue fazer isso. Então, resposta, letra A. Né? Então, a luz proveniente da moeda, ou seja, refletida pela moeda, sofre refração ao passar da água para o ar, né? Permitindo, então, a sua visualização. Então, resposta aí, ó, letra A. Tá? Leis da refração, né? Então essa lei da refração está associada, primeiro, ao raio incidente, raio refratado e anormal serem coplanares, e o ângulo de incidência e o ângulo de refração estarem associados aos índices de refração. Isso é mais conhecido como a lei de Snell. Né? Então olha só, então o que você está vendo aí? Né? Você está vendo que conforme você aumenta o índice de refração, o que vai acontecendo? A luz ela desvia, né? Então ela está sofrendo um desvio maior, ela se aproxima mais da normal, né? Quando o índice de refração é maior. Observe que onde o n é igual a 1, né, a luz está mais afastada, e quando o n é igual a 1/2, a luz está mais próxima da normal. Ok? Então, por exemplo, né, alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lança, demonstrando aí uma notável habilidade. Então, para fisgar o peixe, né, ele tem que jogar sempre a lança abaixo de onde ele enxerga o peixe. Então, por que isso? Porque os raios de luz refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea. Mentira, porque a trajetória da luz é sempre em linha reta, nós já vimos isso. Porque os raios de luz emitidos pelos olhos do índio, gente, o índio não emite raio de luz pelos olhos, não existe índio ciclope. Espalhados pelo peixe, são refletidos pela superfície da água. Se fosse refletido, voltaria para baixo. De novo, emitidos pelos olhos do índio. Índio não emite raio de luz. Refletidos pelo peixe, desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Aí sim, resposta letra E, resposta correta. Tá? Então lembrando, quando você está no ar e olha para a água, você vê o objeto mais próximo. Se você estiver dentro d'água e olhar para fora d'água, você vai ver o objeto mais afastado. Tá bom? Então tá aí, ó. Na primeira lei, o raio incidente, a normal e o raio refratado estão no mesmo plano, ou seja, são coplanares. Né? E a segunda lei é a famosa lei de Snell, né? O índice 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice 2 vezes o seno do ângulo de refração. Tá? Então, observa aí, ó, quando você passa do ar para a água, olha só como o raio de luz se aproxima da normal. Se você passar da água para o ar, agora olha só como o raio de luz se afasta da normal. Tá? Então essa é a justificativa por que você vê mais perto e nesse caso por que você enxerga mais longe. Tá ok? Bom, então olha só, né? Ele fala aí de um experimento que foi feito no laboratório onde a luz passou do ar para o polímero, para o cristal e depois voltou para o ar. E aí que é uma ordem desses índices de refração. Só olhar para o desenho. Repara, em qual meio material a luz sofreu maior desvio? Dá para ver, é no cristal. Ela sofre maior desvio no cristal, então o índice de refração do cristal é maior. Depois, onde é que ela sofreu um pouco mais de desvio? No polímero. E por último, no ar. Então, ou seja, você tem que ter o índice do cristal maior do que o índice do polímero, que é maior do que o índice do ar, ou seja, letra B. Né? Tranquilo isso aí. Bom, outras questões, né? Então, lá, a bandeira japonesa é branca com um círculo central vermelho sob iluminação natural. Caso seja colocada em quarto escuro e iluminada com amarelo, o que vai ser visto? Né? Então, ou seja, onde é branco fica amarelo, onde é vermelho vai ficar preto. Então você vai ver uma bandeira amarela
com um círculo preto. Resposta aí, letra B. Outra, analise o esquema abaixo referente a um espelho plano. Né? A imagem do objeto que será vista pelo observador vai se localizar onde? Rapaz, olha só, se o objeto está ali do lado esquerdo, a imagem tem que estar onde? Independente do observador, aonde que vai estar a imagem? Na frente dele. Então, resposta, letra D, né, é no ponto 4. Tá? Então, vai se apresentar ali no ponto 4. Não interessa onde está o observador. Né? Se eu estou em frente ao espelho, né, a minha imagem vai estar lá do outro lado. Independente de quem esteja me vendo, a minha imagem sempre vai estar lá do outro lado. Então, resposta ali, ponto 4. Beleza. Outro. Um espelho reflete raios de luz que nele incidem. Se usássemos os espelhos para refletir, quantas reflexões interessantes poderíamos fazer? Enquanto a filosofia se incumbe de reflexões internas que incidem e voltam para dentro da pessoa, o espelho trata de reflexões externas. Olha o que ele está dizendo. Você está diante do espelho, vendo-se totalmente. Num certo instante, e é disso que a vida é feita, de instantes, você se aproxima do espelho a 1,5 metros por segundo e está a 2 metros de distância do espelho. Se você se aproxima do espelho, a sua imagem também se aproxima do espelho, com a mesma velocidade, estando à mesma distância. Então, nesse instante, a sua imagem fornecida pelo espelho estará também a 2 metros de distância do espelho, né, e a 1,5 metros de distância em relação ao espelho ou 3 metros por segundo em relação a você. Então, vamos ver qual é a resposta correta. Né? Então, ele está dizendo 2 metros de distância do espelho com uma velocidade de 3 metros por segundo em relação a você. Tá certo. Resposta letra A. Tá? Porque se você está aproximando a 1,5, a tua imagem também está se aproximando a 1,5, mas ambos do espelho, mais um em relação ao outro, vão estar se aproximando com uma velocidade de 3 metros por segundo. Ok? Outra questão, dia 27 de setembro foi possível a observação no Brasil de um eclipse lunar total. Durante esse fenômeno, a sombra projetada na Lua pela Terra possui duas partes denominadas umbra e penumbra. A umbra é uma região em que não há iluminação direta do Sol, e a penumbra é uma região em que apenas parte da iluminação é bloqueada. A separação entre essas regiões pode ser facilmente explicada pelo uso da óptica geométrica, né, que é o que nós estamos estudando. Então lembra, para você estudar a formação de sombras, você estuda lá em óptica geométrica no princípio da propagação retilínea da luz. Ok? Outra questão, né? Em uma aula sobre gravitação, o professor de física resolveu escrever um poema. O Sol e a Lua num balé em torno da Terra. Ora, a Lua está entre o Sol e a Terra, ora, a Terra está entre o Sol e a Lua. Os dois últimos versos desse poema referem-se respectivamente. Vamos lá. Ora, a Lua está entre o Sol e a Terra. Se a Lua está entre o Sol e a Terra, o que você vai ter? Olha só. A Lua está entre o Sol e a Terra. Que lua que você vai ter nessa condição? Você vai ter lua nova, né? Ora, a Terra está entre o Sol e a Lua. Agora, se a Terra estiver entre o Sol e a Lua, que lua que você vai ter? Você vai ter lua cheia, não é isso? Tá certo? Ou não? Vamos pensar, né? Então você tem lá, olha só, vamos pensar direitinho. Você tem aqui o Sol, a Terra está aqui, a Lua está lá. Então, se você estiver, por exemplo, com a Terra entre o Sol e a Lua, ela vai estar projetando a sombra lá na Lua e você não vai ver a Lua iluminada. Então isso aí é Lua nova. Agora, se a Lua está entre o Sol e a Terra, né? Se a luz, aliás, aqui é Lua cheia, né? Lua cheia. Agora, se a Lua está entre o Sol e a Terra, o que está acontecendo? Essa parte da Lua aqui está sendo iluminada, mas quem está na Terra está vendo a parte escura da Lua. Então vai ser Lua nova. Então, resposta aí, né? Letra B. Vamos de novo, olha só para ver se você entendeu. Se a Lua está entre o Sol e a Terra, então, ou seja, se a Lua estiver entre o Sol e a Terra, então aqui o Sol, aqui a Terra, aqui a Lua. Quem estiver vendo a Lua vai ver Lua nova. Pronto. Agora, se a Terra, né, está entre o Sol e a Lua, o que vai acontecer? Quem estiver lá agora vai estar vendo Lua cheia. Então, resposta letra C. Tá? Letra C. Lua nova e Lua cheia. Tá? Outra. Uma câmera fotográfica caseira pode ser construída a partir de uma caixa escura com um minúsculo orifício. Tá?
O que ele está dizendo ali? A imagem de um objeto é formada segundo o diagrama abaixo. O fenômeno ilustrado ocorre por quê? Vamos lá, gente. Por que a gente tem ali a formação de imagem em câmaras escuras? Princípio da propagação retilínea da luz. Então, ou seja, a letra D, né? A luz viaja em linha reta. Beleza. Outra, né? As fibras ópticas são fios extremamente finos, flexíveis e transparentes. São constituídos por nylon ou vidro. Quando um sinal é lançado nesses fios, a luz percorrerá a estrutura com velocidade próxima que desenvolve no vácuo, né? Bom, como consequência, haverá o fenômeno indicado corretamente na alternativa. Então, o que está acontecendo ali, né? O que tem que acontecer para que a luz se propague através das fibras ópticas, ou sinais luminosos se propaguem através da fibra óptica? Tem que acontecer a reflexão total, tá ok? Outra, tentando se equilibrar sobre a dor e o susto, Salinda contemplou-se no espelho. Sabia que ali encontraria a sua igual. Bastava o gesto contemplativo de si mesmo. Um espelho, mais do que refletir imagens, leva-nos a refletir imagens reais, imagens virtuais, imagens do nosso exterior e do nosso interior. Salinda contemplou-se diante de um espelho e não se viu igual, mas menor. Era a única alteração vista na sua imagem, uma imagem menor. Diante disso, podemos afirmar que o espelho onde Salinda viu sua imagem refletida só poderia ser convexo, né, pessoal? O único espelho que dá uma imagem menor, né, é o espelho convexo. O espelho côncavo, né, pode ser também, você também pode se ver menor, só que você vai se ver de cabeça para baixo, tá? Ou seja, a imagem passa a ficar invertida. Então lembra, espelhos côncavos e convexos podem te dar imagens menores, porém aquele que te dá somente uma imagem menor, sem inverter, sem nada, é o convexo. Tá? O espelho côncavo, além de te dar uma imagem menor, ele vai mostrar a sua imagem, né, invertida, de cabeça para baixo. Se ele está dizendo ali que a única alteração era uma imagem menor, então esse espelho realmente era o espelho convexo. Tá certo? Outro probleminha aí, né, o Ano Internacional da Luz é uma iniciativa mundial que vai destacar a importância da luz e das tecnologias ópticas na vida dos cidadãos, assim como no futuro e no desenvolvimento da sociedade de todo mundo. Essa é uma oportunidade única para se inspirar, para se educar e para se unir em escala mundial. Muito bem, vamos lá, né? Dizendo que o ano de 2015 foi o ano da luz, vamos ver. Fibras ópticas não podem ser utilizadas para sistemas de comunicação. Claro que pode. O eclipse total do Sol pode ser visto em toda a Terra, exceto em regiões que já é noite. Não, claro que não. Você vai ver onde você tem a zona de sombra. Né? Podem-se utilizar espelhos convexos sempre que for necessário formar imagens de tamanho menor. Isso é verdade. As imagens do mundo exterior são formadas na retina humana, em menor tamanho, e não são invertidas. Mentira, elas são invertidas. Em uma cidade litorânea é mais fácil observar a luz das estrelas distantes porque a umidade do ar espalha melhor a luz. Não, não é por isso. É porque é mais escura. Nas cidades litorâneas, onde você tem um pouco menos de poluição luminosa, você consegue até enxergar um pouco mais as estrelas. Mas não é porque a umidade espalha melhor a luz. Tá? Então a resposta correta aí, né, letra C, né, a gente sempre usa espelho convexo, né, quando quer formar imagem de menor tamanho. Outra, muitos profissionais precisam de espelhos em seu trabalho. Porteiros, por exemplo, necessitam de espelhos que lhe permitem um campo visual maior, já sabemos, espelho convexo. Ao passo que dentista utiliza espelhos que lhe fornecem imagens com maior riqueza de detalhes, espelho côncavo. Os espelhos mais adequados para esses profissionais, então, vai ser convexo e côncavo. Né? A resposta é, então, letra D. Bom, pessoal, então é isso. Então, rapidamente, aí fizemos um apanhado geral de óptica geométrica, espelho plano, espelho esférico, um pouquinho de refração da luz e alguns exercícios, para que vocês possam aí, dar uma relembrada nos conteúdos de óptica, e se preparar aí para as possíveis provas. Tá certo? É isso aí, pessoal. Obrigado pela companhia. Fica com Deus e até outra oportunidade, se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau.